pobreza sempre existiu. Quero que o professor fale sobre... Não, é mentira. Isso. Uhum. A palavra pobreza foi fabricada agora nas línguas europeias, nas línguas ocidentais. Na língua africana existe. Não tem palavra pobreza. Ele é historiador, antropólogo, reconhecido por suas análises sobre os impactos do colonialismo e a escravidão em África. Dirigiu o solene documentário Em Defesa da Dignidade de um Continente. Com vocês, Felipe Vidal. Longa vida, longa vida, longa vida, longa vida várias vezes. Atmosfera ao mais alto nível. Sempre, sempre. Pois. Daqui fala Yuri Kitek, eu tô com o meu camarada, o meu amigo. Pá, eles chamam Hélio, mas para mim é o barbudo exigente. Barbudo exigente. Até estou a dizer barbudo exigente. Barbudo exigente. Longa vida, bro, longa vida. Estamos aqui. Como é que vai isso? Na maior tranquilidade. E hoje vamos ter uma super aula. O nosso convidado é alguém que faz parte das poucas fontes orais que temos em África. Não vou dizer em Angola porque ele já transcende. E eu aconselho a vocês a pegarem uma lapiseira, uma folha de papel para tomarem nota, porque vão ter que apontar muita coisa. Vão ter que apontar sim. Esta é a nossa segunda edição e nós estamos aqui com o mais velho Felipe Vidal. E, professor Felipe Vidal, seja bem-vindo aqui à Casa Banca para Todos. Muito obrigado. Eu vou saudar-vos com muita alegria. Estou feliz por estar aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo desafio que vocês me lançaram. Bem-haja. Em poder falar de um tema que eu não domino. E eu gosto de falar dos temas que eu não domino porque me obrigam a estudar. Exatamente, exatamente. Faz todo sentido esta linha de pensamento. Já agora, professor Felipe, como é que se sente estar aqui? É uma iniciativa que tivemos. Fiz agora a referência à segunda edição. Como é que vê? É importante para nós também perceber como é que vê essa ideia, como é que se sente. Bom, primeiro vocês estão de parabéns pelo espaço, não é? É muito acolhedor, é muito aconchegante e às vezes a má fama diz que os jovens não têm iniciativa, Isso. não é? Mas eu costumo dizer que as bocas pequenas às vezes não veem como os jovens em Angola são extremamente corajosos, não é? Porque primeiro ter uma ideia como essa já é um grande investimento. Ter um espaço como este e manter um espaço como este, como ele está, é um grande investimento e é um ato de grande responsabilidade. Sobretudo porque vocês estão a falar de uma questão, tratar de uma questão que é essencial para nossas vidas, não é? A economia é essencial para nossas vidas. E, portanto, estar aqui também com jovens que tratam sobre essas matérias que alguns mais velhos não querem falar, uns porque têm receio, outros porque precisam manter alguma reserva, vamos entender, e outros mesmo porque não querem. Para nós é muito reconfortante, porque, como dizia o mestre Mário Clinton, pelo menos conversar nós os africanos temos que fazer, porque os africanos às vezes não conversam, e essa questão de não conversar, sobretudo os africanos depois do pós-colonização, se fecharam muito, mas a juventude não quer isso, a juventude quer informação e quer informar, quer estar informada e quer, sobretudo, tenho a certeza que essa vossa informação que vocês cultivam aqui não é para ficar guardado, é mesmo para transformar as vidas, Exato. Transformar as instituições. Longa vida. Vocês ouviram o professor. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Sim, nós somos patrocinados pela TV Jovens Ideias e também pela Resulte, mas o professor Felipe Vidal, muita gente conhece, tem vários conteúdos na internet. Esteja aqui à vontade para partilhar aquilo que lhe for conveniente sobre a sua personalidade, sobre aquilo que são os seus feitos, para que também as pessoas que estiverem a assistir possam ter noção, não é? Felipe Arthur Vidal é o meu nome colonial. E eu vou explicar porque é o meu nome colonial, porque tudo vende.
não é? Hoje eu vou tentar ser o mais economista possível. Ok, tudo vende e nós começamos a vender a partir dos símbolos, nós os africanos. O europeu não tem símbolos, o europeu tem marcas. Marcas são diferentes de símbolos, porque as marcas estão ligadas com o quê? Estão ligadas, portanto, com as grandes cadeias de produção em massa. Ok? Exatamente. Enquanto que a África não produz em massa. A África se preocupa sempre em produzir no individual, porque é o individual que faz a diferença. Para nós sempre foi isso. Então, os nossos nomes, se nós ficássemos com os nossos nomes, nós iríamos ter mais valor. E o valor é diferente de preço. Valor é uma coisa, preço é outra. Portanto, digo nome colonial porque esses nomes que nos foram impostos, essas línguas que nos foram impostas, foi justamente para nós deixarmos de pensar, nós deixamos de agir, nós deixarmos de fazer, nós deixamos de conceber o mundo de acordo com o nosso sistema de pensamento. Filipe Artur Vidal é um nome que me foi dado pela minha mãe em honra ao seu pai que faleceu, que também já tinha sido colonizado. Portanto, meu avô se chamou Artur Elimbondo Artur Elimbondo Filipe Xingolo, não é? Mas eu acabei por ficar Filipe Artur Vidal, inverteram. Não é? Tiveram que fazer a inversão. Portanto, infelizmente, digo infelizmente porque por um motivo colonial fiquei com esse nome. Mas felizmente fiquei com ele porque honro o meu avô e ainda o uso porque estou em negociações com a minha mãe para poder, pouco a pouco, eu deixar este nome, embora que em outros espaços mais panafricanistas, mais panafricanizados, eu me apresento com o meu nome africano. Portanto, sou angolano, né? Como todos aqui. Não nasci em Angola, nasci na Rússia. Por uma questão, entre aspas, acidental, porque os meus pais foram lá estudar e como o movimento em que os meus pais estavam ligados era um movimento pró-socialista, acabaram por se encontrar lá, ou melhor, eu lhes chamei lá, não é? Porque eu sou o único filho deles, não é? Eu tenho irmãos de um lado e do outro, sou filho único, não é? Acho que eu é que lhe chamei lá para poder vir para aqui, porque aqui estava muito difícil. Eu não estava a conseguir arranjar a porta para poder entrar para aqui, que não queriam me deixar entrar aqui, nesse espaço, não é? Brincando um bocadinho. Então, sou historiador, a minha formação é na área de História, no ICED, não é? Sou professor de Antropologia já há muitos anos. Sou artista plástico. Muito recentemente, eu e o meu discípulo, irmão, não é? Alguém que foi meu estudante no ensino médio, demos ao Banco Nacional de Angola uma das maiores riquezas que o banco tem hoje, que é o hall norte, o hall de entrada norte do Banco Nacional de Angola, que foi pintado todo em azulejo. Toda a história de Angola está pintada em azulejo. A atmosfera. Exatamente. Sim. Então, aquilo é uma obra que não tem preço, porque nós começamos a fazer, pintamos a história toda de Angola desde o período da Idade da Pedra até o período da Independência. Mas toda a pesquisa foi feita 98,9% por mim, em minha casa, com os meus livros. Estou a falar isso assim abertamente para as pessoas saberem da verdade, porque há quem mesmo usurpou esse trabalho como seu. Apesar de ser feito um trabalho, apesar de ter sido um trabalho feito em equipa, mas eu fui o chefe da equipa, ok? E era preciso dar destaque a esse chefe da equipa, não é? Eu fui o historiador que mais contribuiu para isso, não é? Portanto, eu e o arquiteto João Jorge é que fomos os grandes cérebros daquela produção, não é? Essa é a minha última grande produção enquanto artista. Então, quem for no Banco Nacional, e eu
penso que o Banco Nacional vai usar aquelas imagens para brevemente começar a pôr nas nossas cédulas fiduciárias. Neste momento estou em atividade temporária nas Forças Armadas, eu sou oficial das Forças Armadas. De destaque científico, tenho várias publicações feitas, tenho vários livros escritos, mas nenhum publicado. Preferi não publicar ainda. Não é? Alguns eu tive que reescrever, mas a minha obra científica de maior relevância nesse momento é pública e eu ofereci a todo mundo. É um documentário que está no YouTube com o título Pela Dignidade do Continente Africano. Pela dignidade do continente africano. É um documentário que nós lançamos no ano 2018, logo em fevereiro de 2018, para, portanto, responder às declarações nefastas e negativas que o presidente Emmanuel Macron fez contra a África na conferência de Hamburgo, no G20, quando ele disse que o problema de África era um problema de civilização, justamente por causa do problema financeiro africano. Fiz uma carta de 35 páginas que enviei para o presidente Emmanuel Macron, para a União Europeia, para a União Africana, enviei aqui para os nossos serviços secretos, não é, porque eles tinham que ser informados, e também para o Ministério das Relações Exteriores. E transformamos esse programa num documentário de 2 horas e 10 minutos a explicar o papel que a África teve na economia, na civilização, etc. Quem quiser, portanto, acessar este documento, ele está aí no YouTube, passa a publicidade. As pessoas podem acessar, que é um documentário que nós falamos quase toda a história da África, desde o início até o fim. Falamos sobre economia, falamos sobre estratégia, falamos sobre quase tudo, está ali naquele documentário. Eu penso que da minha apresentação, acho que... sou pai também. É uma benção. Sou esposo também. Pois é. Exatamente. Então, é isso. Vamos começar a viagem sem regresso ao mundo do conhecimento. Exatamente. Yuri, já agora... Manda. O professor falava enquanto se apresentava, falava de vários aspectos, e um dos quais que me chamou a atenção é quando falava de marcas e símbolos. Assim, de forma resumida, gostava de perceber essa diferença. Muito bem. Normalmente as marcas estão ligadas, portanto, às grandes corporações. As marcas, elas são corporativas, e as marcas são feitas, portanto, para identificar um determinado grupo financeiro. Enquanto um símbolo que está ligado ao dinheiro. Os símbolos não. Os símbolos, eles falam da identidade espiritual de um determinado elemento, de um determinado grupo humano, não é? E esses não vêm, portanto, como marca financeira. Os símbolos, normalmente, do grego, porque, infelizmente, nós estamos a falar a língua deles, porque fomos colonizados pelo português, e o português trouxe muita coisa. Do grego vem de simboleim, que quer dizer a outra parte. Quando nós juntamos um símbolo, quando nós pegamos num símbolo, o símbolo nos faz ver a história que está por detrás, portanto, de um determinado elemento. E antigamente os símbolos eram usados da seguinte forma: dava-se uma metade em alguém e dava-se a outra metade no outro, e quando eles juntassem, conseguiam ver que eles vêm de uma mesma raiz, de uma mesma direção. O símbolo está ligado a isso. O símbolo está ligado ao nosso caráter antropológico, ao nosso caráter espiritual profundo. É isso que os símbolos falam. Daí que nós, quando inventamos a escrita, nós inventamos uma escrita simbólica, porque a escrita nasce de África. Não é? Nós estamos a falar que o primeiro sistema de escrita, portanto, institucionalizado, foi o sistema Meto-Neter, no antigo Kemet, o que o vulgar chama de Egito, não é? E foi um Egito preto, porque o Egito foi preto sempre, desde a primeira dinastia até a 29ª dinastia. Há quem diga que foi até a 31ª dinastia. Nós inventamos essa escrita simbólica, justamente uma escrita, por exemplo,
com um alfabeto de 23 letras, mas que tinham mais símbolos, que chegava a 256. E cada um deles representava uma ideia, representava um princípio. Os símbolos representam isso, representam princípios, representam ideias, representam uma filosofia como tal. Tal como, por exemplo, este símbolo que eu uso aqui, que os queméticos chamaram de Ankh, não é? E nós chamamos de Conga, no antigo o Estado Federal do Congo. Nós já usávamos isso. Embora que as pessoas dizem, não, isso é do Egito, não. A questão é que a África sempre sempre dialogou com ela mesma, e nós vamos encontrar esses símbolos. O Ankh, o Dikonga, para alguns, para os outros, um Kwa. Ele vai representar o quê? Vai representar a vida na eternidade. Isso não é uma marca, isso é um símbolo. Isto é representa uma ideia, um princípio espiritual, um conceito muito elevado. A marca não. A marca, ela fica somente ali na questão financeira para marcar, sobretudo, um grupo. Um grupo que produz dinheiro, que produz capital, simplesmente. Nós queremos aqui impulsionar o conhecimento sobre finanças em África e pronto, só para fazermos, acredito que em nota introdutiva, né? Em África existia sistema financeiro, estamos a falar as civilizações antigas, aquelas que de uma ou de outra forma não estão nos livros mais comuns. Sim. Tínhamos sistema financeiro, tínhamos bancos. Gostava que o professor falasse sobre isso, né? Para que as pessoas possam perceber, não é? Porque às vezes não há essa informação. Muito bem. Há duas frases muito importantes, que é uma conversa que é só nossa. Embora que os outros é que disseram, mas é uma conversa até hoje que só nós é que temos, nós os africanos. A primeira frase é África, berço da humanidade. A segunda frase é África, berço da civilização. E normalmente só se fala do berço da humanidade, não se fala do berço da civilização. E, portanto, não seria berço da humanidade nem berço da civilização, seria origem da humanidade e origem da civilização. Então, o ser humano é originalmente preto e nasce em África. O único continente capaz de poder dar a vida, mesmo se a vida começasse novamente hoje na Terra, é o continente africano. Os outros espaços não têm condições geográficas, não têm condições ambientais, não têm condições espirituais para poder dar nascimento à vida. É importante que se diga isso. E a África dá nascimento à vida duas vezes. Primeiro, a vida vegetal, depois a vida animal e a vida humana. Tudo parte daqui. E mesmo a teoria da Pangeia, que ainda é teoria, apesar das placas tectônicas dizem, né, que existem, mesmo a teoria da Pangeia mostra isso, que a África está no centro e os outros continentes foram se afastando. E a vida surge de onde? Do centro. Então, veja uma coisa, caríssimo. A questão é que nós, ao surgirmos aqui no planeta Terra, em África, nós ficamos isolados no continente africano durante mais de 200 mil anos. 200? Sim, mil anos. Mais de Porque o Homo sapiens sapiens, que é essa figura humana que nós temos, esse ser humano que nós temos, tem 350 mil anos antes de Jesus Cristo. E nós só começamos a sair daqui de África a pé para outras partes do planeta há cerca de 85 mil anos antes de Jesus Cristo, e vamos nos basificar na Europa pela primeira vez. Então o que é que acontece? A pergunta que se põe é: como é que um povo que está aqui há mais de 350 mil anos não criou trocas entre si? Não criou trocas organizadas entre si? Essa é a questão. Essa é a questão. E se ele criou trocas, se ele começou a praticar uma agricultura sustentável, porque quem inventa a agricultura é o africano. Isso está escrito no livro no segundo volume de História Geral da África da Unesco. Vavilov e nem foi um africano que escreveu, foi um russo. Vavilov demonstrou que a agricultura sistemática começou em África mais ou menos há 15 mil anos antes de Jesus Cristo.
E é provável que essa agricultura sistemática tinha começado muito mais tempo. Por quê? Por causa do osso de Xangô, que é a calculadora, não é, de pedra, que tem 25 mil anos antes de Jesus Cristo, não 20 mil como eles dizem. Não é? Logo, se alguém te calcula o tempo e você tem calendário, você controla as chuvas, você vai produzir em massa. Se você vai produzir em massa, então você tem que ter trocas. Se você tem que ter trocas, então você tem que ter economia. E tens que encontrar um meio termo para poder fazer essas trocas, porque nem sempre que você vir com manga, eu vou querer te dar maçã. Sim. Esse é o problema que se põe, não é? Então, a questão é, a África criou esses sistemas? Sim, foi a África que criou esse sistema. Agora, finanças e dinheiro. Sim, moeda. Moeda. É diferente finanças e dinheiro. A palavra finanças só apareceu pela primeira vez na Europa no século XVIII. Finanças é algo muito recente daqui. Quem inventou o termo finança foi a banca inglesa. Nós tínhamos moeda. Sim, a África tinha moeda, a África tinha formas de troca. E qual era o sistema de moeda de África? Eram os produtos naturais, porque a nossa economia sempre foi feita de forma natural. Quais são esses produtos naturais? Primeiro, o ouro em pó. Ouro Em pó. Ouro em pó. Era uma forma de troca. Os cauris, que eu estou a usar aqui. Um zimbo. 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 Isso aqui era moeda em quase toda a África. Por exemplo, alguns tecidos que começaram a ser feitos representavam o quê? Representavam essa troca. Por quê? Porque na economia, não é para haver economia, portanto, tem que haver sociedade, essas sociedades têm que fazer trocas e essas trocas precisam ser justas. Porque não há economia sem democracia. E quais são os países que primeiramente inventaram a democracia? África. Então, a resposta é essa, sim. Fomos nós que criamos, sim, esse sistema. Ótimo. Pronto, não sei se o Hélio quer... Não, era ainda nessa senda, tipo, nos dias de hoje, nós temos um banco que acaba controlando a economia, dita as regras, faz a tal supervisão. Naquela época, existia banco ou qual era o órgão, se esse é o termo certo, que existia, que fazia esse controle das riquezas a serem comercializadas, nesse caso? Muito bem. Veja uma coisa, meu irmão, que é importante distinguir aqui. E eu vou trazer o professor Cheikh Anta Diop. O nosso hábito, nós os africanos, é nós analisarmos as nossas questões no olho do outro, nos óculos do outro. Por quê? Porque o Tal chamada cosmovisão, não é? Exatamente. Porque o colono, quando veio para aqui, não é? O colono, quando veio para aqui, eu estou a olhar para o telefone porque tenho também as minhas cábulas. Eu disse que, portanto, eu não sou especialista em economia. Estudei economia durante um ano na universidade, mas não é, portanto, a minha área mais forte, não é? Portanto, nós podemos ver o seguinte, nós gostamos de analisar os assuntos na perspectiva do outro, por quê? Porque o outro apagou, fez um apagamento sistêmico e sistemático de toda a nossa vida, de toda a nossa civilização. Cheikh Anta Diop escreveu um livro muito importante que é África, Origem das Civilizações. Depois voltou a escrever África, Origem das Civilizações, Mito ou Realidade. Certo? O que Cheikh Anta Diop fez? Ela analisou e fez uma comparação sincrônica e ao mesmo tempo diacrônica do sistema ocidental, não é? Que é o sistema nórdico, e o sistema meridional, que é o sistema africano. Karl Marx, no seu livro Capital, ele usa uma terminologia para falar das economias de outros países não europeus como MPA, modo de produção asiático. Na verdade, não é modo de produção asiático, é modo de produção africano.
ATT, modo Exatamente, de produção modo de africano. produção africano. Porque é imbuído do racismo, não é? Porque Karl Marx justificou a escravatura, porque ele era racista também, a escravatura como uma questão normal para alavancar a economia europeia. Então, Karl Marx, dentro do estudo, dentro dos caminhos deixados por Hegel, não é? Por Hegel, ele vai, portanto, ter o mesmo discurso racista, tentando fazer perceber que a África nunca teve um sistema de produção coeso. Não é possível pensarmos assim. E quanto tempo, só para fazer assim, há quanto tempo é que já existia esse modo de produção africano? Isso começa desde o Antigo Egito. Porque o Kemet, ou o Antigo Egito, não é porque tu não podes falar de economia, mas deixa-me ainda falar do Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop compara o sistema europeu, ou o sistema nórdico e o sistema africano. E ali é onde está a fundamentação econômica dos dois aspectos. Como é que você vai perceber a economia em África? Veja, a palavra economia. A palavra economia, ela vem do grego oikonomos. Oikonomos, que quer dizer oikonomos, que quer dizer o estudo do lar, porque o nomos é o lar. A palavra nomos não é de origem grega, é de origem egípcia. Porque os 22 estados, microestados do sul, não é? Os 23 estados do sul e os 20 estados do norte, que juntam-se e criam o Kemet, que é o Alto e o Baixo Egito, eram chamadas de nomos. Os lares, as casas, essas eram as várias casas reais. Então, o grego aprendeu economia com quem? Aprendeu economia conosco. A atmosfera. Através da agricultura, porque nós é que lhes ensinamos a fazer agricultura. Ok? Então, quem ler o livro Black Athena, não é? Ou Atena Preta, é um livro que está disponível na internet. Sim, quem é o autor? Desculpa. É o Martin... deixa eu ver aqui. Portanto, Black Athena... Ou se calhar podemos pesquisar. Ficou bem patente o nome. Black Athena. Sei que é Martin qualquer coisa. É Black Athena, não é? É só pôr Black Athena. O nosso irmão já está a ver, já está a investigar, já vai dar o título do... O autor o autor do livro. Sim. Portanto, ele demonstra que a própria Grécia é criação dos africanos. Cécrops foi um preto que fundou os primeiros estados gregos, refundou, ensinou-lhes a cultivar, a enterrar os mortos, levou a escrita egípcia para lá, não é? Tanto que ele foi com uma das suas irmãs que foi para mais extremos, que se chamou Yoruba. A palavra Europa é o nome de uma africana migrada na Europa. Ok. Yoruba. Yoruba é uma mulher preta. O europeu sabe disso, porque nós fomos os primeiros a habitar aquele território, certo? Tanto que os etruscos eram pretos, que são os primeiros habitantes de Roma, ok? Então, a palavra economia, como dizia, não encontrou? Tem Black aqui. Athena. Tem aqui. Qual é o nome? Deixa eu ver aqui. Martin Bernal. Martin Bernal. Isso. Exatamente. Martin Se não esqueço o primeiro, esqueço o segundo nome dele. Martin Bernal, Yeah, okay? Que aqui. foi filho e neto de grandes cientistas. Ele foi um grande cientista. Ele escreveu em 3 volumes como a Grécia é criação da Europa e como a Grécia antiga, no primeiro volume do seu livro, ele explica essa visão toda que se tem, que a Grécia é uma grande civilização e blá, 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 foi criada... foi fabricada no século XVIII e no século XIX.
Felizmente. É só as pessoas lerem. Há muita coisa ali para nós percebermos. Então, a palavra economia vem de oikonomos. Economos quer dizer o quê? O estudo do lar. O estudo da gestão do lar. Mas não existe economos sem oicólogos. Portanto, você não pode fazer economia sem ecologia. Determinismo geográfico. É isso que motivou a colonização. Porque a Europa não tinha ecologia e nem tem até hoje ecologia para fazer a economia que tem. E temos um africano que escreveu um livro muito importante sobre economia e finanças, que se chama, portanto, olha, acho que estou a ficar velho, hein? Mas eu vou dar o título do livro, vou dar o título da obra, que é How Europe Undeveloped Africa. Como a Europa subdesenvolveu a África. É um livro muito importante. Então, Cheikh Anta Diop mostra o quê? Mostra que a nossa economia era baseada onde? Na terra, era baseada onde? Na família e era baseada onde? No matrimônio. Queres compreender economia? Tens que compreender o estudo do lar e o estudo da casa. Logo, nós em África não tínhamos bancos centrais. Sim. Como tal, hoje existem os bancos centrais. A propriedade em África é uma propriedade coletiva. Ela é privada, ela é uma propriedade privada no interior, mas no exterior é uma propriedade coletiva. E é o sistema matriarcal, o sistema baseado aonde? Baseado na mãe, baseado na mulher, baseado no sistema uterino, em que as terras, portanto, não pertencem a um indivíduo, mas pertencem a grupos familiares. Quer dizer que quem geria a riqueza, se podemos entender, era a família. São as famílias. O indivíduo podia ter propriedade, sim, e a propriedade privada em África sempre foi respeitada, até hoje, mesmo no sistema tradicional, mas era uma propriedade que tinha que servir o quê? Tinha que servir à comunidade, tinha que servir à família. Nós não tínhamos em África, por exemplo, o que nós temos hoje, aqui hoje essa promiscuidade, e essa promiscuidade que está a fazer com que a África não evolua economicamente, não é? Porque nós temos indivíduos que uma pessoa só que tem uma terra que ele é só um, mas o espaço dele de terra começa agora aqui, no Kazenga, e ele tem terra que vai até na ilha de Luanda. África não havia isso. Isso é uma promiscuidade. Como é que o indivíduo vai ter uma quantidade dessa de terra? Não. Tinha que estar aonde? Tinha que estar alocada à família e à comunidade. Essa é a nossa diferença. Então, os nossos bancos não eram como bancos como tal. Certo. Eram reservas naturais. Certo? Claro, como por exemplo o Ghana. O Ghana tinha o chamado que o inglês chamou de Banco do Ouro. Mas na verdade não era o Banco do Ouro. Era uma reserva comunitária do ouro que se colocava lá. Mas o Estado, que era o governo institucionalizado, não se metia nisso. Quem controlava essa reserva do ouro em África, por exemplo, eram as casas da moeda. Essas casas da moeda, por exemplo, em África, eram representadas por os grupos totêmicos, como, por exemplo, o grupo totêmico da águia. O grupo totêmico da águia é que controlava a moeda para permitir, de facto, que houvesse circulação econômica. Eu já ouvi, não é, a falar sobre Mansa Musa, né? E até tu podes assistir hoje em podcast, fala-se mesmo fora do país, e ouvi que chegou a ser o homem mais rico do mundo porque tinha uma quantidade, uma reserva de ouro imensurável. Então, queria que o professor fizesse enquadramento. Como é que podemos compreender que era o mais rico? Vamos entender que se ele era o mais rico, quer dizer que a reserva era dele. E o professor está aqui a dizer que era na perspectiva familiar. Queria que falasse um pouco sobre essa questão, se é real e o que é que se pode obter de esclarecimento sobre isso que eu ouvi. Muito bem. Portanto, Walter Rodney, How Europe Undeveloped Africa. Walter Rodney. Ele foi assassinado justamente por causa desse livro dele. Esse livro mexeu com todo o sistema econômico mundial.
Ele era, portanto, jamaicano, mas trabalhou muito tempo em África, ensinou nas universidades inglesas economia e desmascarou todo o sistema econômico que fazia com que a economia africana ficasse nesse atraso que está e continua nesse atraso. Portanto, Mansa Musa, um grande capítulo da nossa história. Mansa Musa, quem foi? Ele foi, Mansa quer dizer rei, né? Ele foi rei do Mali medieval, não é? Estado fundado por Sundiata Keita. Por isso é que os Keita são famosos até hoje, porque foram eles que fundaram o Estado do Mali e eles existem até hoje. Tanto que vão ver que o primeiro presidente do Mali, depois de ficar independente da França, foi Modibo Keita, um grande panafricanista, infelizmente envenenado por causa do seu pensamento econômico sobre a África. Então vale cumprimentar o Salif. Salif Keita é família direita de Modibo Keita. Oi. O professor Boubacar Keita é primo do Salif Keita, esse professor que nós temos hoje de história. Portanto, os Keita são altamente respeitados naquela zona de África, Mali, Senegal, Guiné e etc. Portanto, Mansa Musa, ele foi irmão de Aboubakari II. Aboubakari, quem foi Aboubakari primeiro? Antes de falarmos de Mansa Musa. E eles dois não podem ser separados. Mansa Musa, Aboubakari foi irmão mais velho que deixou o trono para o seu irmão, porque Mansa Musa, Aboubakari II, sim, deixou para o seu irmão mais novo, porque ele foi para as Américas. Aboubakari II chegou na América antes de Cristóvão Colombo. O africano chegou na América antes de Cristóvão Colombo. They come before Columbus. Ivan Van Sertima. Vão ler esse livro e podem baixar, está lá. Pate Diagne, Aboubakari II e Cristóvão Colombo. É um livro que também está disponível. As pessoas podem ler. Palavras como Mississippi, não é Mississippi, é Mississiba. Nós aqui batizamos aquele lugar. Palavras como Oklahoma, não é Oklahoma, é Okalama. Porque os Yoruba, os antigos nigerianos, os povos da antiga Nigéria já iam lá de barco. E prova que nós íamos de barco muito cedo para as Américas, não é? O que fez com que Aboubakari II fizesse aquela viagem, porque ele não foi o primeiro africano a ir para lá, é que as múmias de muitos faraós você encontra restos de coca. E a coca é uma planta que só nasce na América. Essa coca veio como? Extraterrestres, né? Como querem dizer, né? Não, é navegação. E nós conseguimos ver os barcos dos antigos egípcios. O português é que inventou a navegação à vela. Grande mentira. Vamos ver os barcos dos antigos egípcios. Não é só que nós nunca usamos a ciência da navegação como arte militar. Esse foi o problema. Devíamos, talvez. Mas nunca fomos belicistas. Africano não é belicista. Africano é um povo muito amoroso. Acolhedor também. E ficou assim muito belicista por quê? Por causa da colonização, o sofrimento, as guerras que nós fomos vendo aqui. Então, Aboubakari II foi para as Américas. É por isso que vocês vão encontrar as pirâmides nas Américas. Aquelas pirâmides de Uxumal, as pirâmides de Quetzalcoatl, etc. Foram africanos que construíram com o mesmo sistema das pirâmides que nós encontramos no Egito Antigo. Porque o Egito Antigo foi o primeiro lugar das pirâmides. E veja que aquelas pirâmides estão alinhadas com as pirâmides do Antigo Egito. E vocês vão ver as cabeças dos Olmecas. Os Olmecas são conhecidos como os povos mais inteligentes da América, são cabeças de pretos. Está lá. Okay. Ronoko Rashid explica isso. Precisamos ler então. Aboubakari II acabou por ficar no lugar. O Mali sempre teve uma grande reserva de ouro natural, e vai ver que é na Idade Média no Mali, muito antes da Europa, porque a Europa, eles próprios dizem que a Idade Média para eles é a Idade das Trevas. Para a Europa poder sair das trevas, para nós lhes ensinarmos tudo, e nesse tudo está lá o sistema econômico,
E quem aprende o sistema econômico na Europa, quem promulga o sistema econômico da Europa, que começa a ensaiar os primeiros bancos, como bancos de ouro, de reservas naturais de ouro, para poder estimular a economia, quem aprende isso conosco na Europa são os cavaleiros templários, que percebem isso de quem? Percebem isso dos mouros, porque nós, depois de termos esse contato com os árabes, acabamos também por entrar na aventura de irmos para a Europa. Chegamos em Lisboa, rebatizamos Lisboa como Lisbona, fundamos a Universidade de Andalúcia, introduzimos um sistema de comércio que não existia na Europa. Isso tudo foi o africano que fez. E professor, não sei se o Hélio quer fazer uma pergunta, mas é só para aproveitar aqui a abordagem do professor. Como é que eram essas trocas, então? Por exemplo, se alguém quiser comprar alguma coisa na China e vice-versa, tem que usar um meio para troca, normalmente é euro, dólar. Como é que era naquela altura? O nosso meio de troca, era produtos, não é? Nós trocávamos produtos, por exemplo, eu tenho batata, você vai dar jinguba, eu tenho isso, mas suponhamos que eu não quero jinguba, nem quero batata. Pó de ouro. Ouro em pó. E o ouro em pó não era cunhado. Ou então barras de cobre. Esse barra de cobre não era cunhado. Ninguém punha lá a cara dele. Porque o Estado em África não intervia diretamente na economia. Não. O Estado em África, o que os Estados africanos fizeram na Idade Média? E Joseph Tchudjang, neste livro que eu trago, Dinheiro, Servidão e Liberdade, a Repressão Monetária de África, não é? Ele explica muito bem nesse seu livro, não é? Que eu vou orientar para os nossos estudantes. Portanto, não havia nenhum Estado que ia lá cunhar e pôr a cara dele. A única coisa que os Estados africanos faziam era pedir um imposto mínimo sobre os rendimentos econômicos dos grupos profissionais. Atenção, em África haviam grupos profissionais. Esses grupos profissionais investiam, portanto, nessa conta pública para permitir os serviços públicos. Quem eram esses grupos profissionais? Esses grupos profissionais eram um grupo, por exemplo, de pescadores, era um grupo de caçadores que estavam representados por animais totêmicos. Por exemplo, vai ver que em África se usa muito a pele de quê? Do leopardo. Exatamente. Os peles de leopardo eram quem? Eram aqueles que controlavam a agricultura. Temos os pescadores e etc, etc. E tínhamos também os comerciantes que faziam a ligação entre os vários estados africanos. É ali aonde o Estado entrava, contribuía para quê? Para a segurança, para permitir que se buscar produtos, por exemplo, que não existiam localmente, entravam no interior de África, outros iam até o norte de África. Por exemplo, Beatriz Entes explica muito bem isso, não é? Explica muito bem isso. Mas vou voltar a Boubacar II, ao Mansa Musa. Mansa Musa, ele era da família real, e veja que todos os produtores de ouro no Mali, eles endosavam, portanto, uma contribuição às contas do Estado. Então, Mansa Musa acabou por acumular muito ouro por causa disso. Em Mansa Musa, não é? Eles depois se converteram ao Islão, ele já era convertido ao Islão, ele fez a sua travessia do Mali, passando pelo Egito, porque ele quis ir para Meca, fazer a peregrinação, e todo lugar onde ele passou, ele deixou ouro. Tanto que Mansa Musa pagou pela primeira vez a dívida pública de um Estado. Mansa Musa pagou toda a dívida pública do Estado egípcio. Forte isso. Mas o Estado egípcio, naquela altura, já, portanto, com os árabes lá dentro. Não eram os egípcios pretos. Porque o ouro existia no Egito Antigo, enquanto... tanto que a prova disso é que nós temos a máscara de Tutankhamun. A máscara de Tutankhamun é feita em quê? Em ouro maciço.
O Egito conhecia o ouro, conhecia a prata. O Egito explorava o ouro, mas o ouro enquanto material, portanto, de valor e não de importância fiduciária, mas de importância sagrada. E como era um meio sagrado, já no Antigo Egito se ensaiou, portanto, os lingotes de ouro como uma forma de troca, mas não vinha aí a cara do faraó, porque a economia era livre em África. Só para perceberem, fiduciária, o professor está a falar de moeda. Dinheiro. Exatamente. Professor, aos dias de hoje nós chamamos potência mundial. Se a África tinha tanta riqueza, e tem até agora, né? Exato. Quando é que nós deixamos de ser a tal potência? Muito bem. O professor Júlio Mendes, ele ensinou-me na universidade e é uma das aulas que eu mais gostei. Foi justamente o momento em que o nosso continente perdeu o controle das rotas comerciais. Isso aconteceu no fim do século XVII, porque a África tinha e era o centro das rotas comerciais mundiais até o século XVII. Mesmo até com aquilo que o outro chama, que normalmente, vulgarmente, nos põem a falar de forma muito amena, tráfico de escravos, não. O que aconteceu aqui foi, portanto, um holocausto. Ok. Certo? Infelizmente. Veja que um dos grandes mestres da história africana, o mestre Kalala Omotunde, que descansa em força junto dos nossos ancestrais, conseguiu determinar que foram 100 milhões de africanos que sofreram o holocausto. Isso é profundo. Exatamente. E quem faz desenvolver a economia? São pessoas. É daí que Walter Rodney explica que um dos primeiros impedimentos para o desenvolvimento de África é que esses 100 milhões de pessoas foram desenvolver economia de outras pessoas, de outros estados. Não é? Então, a partir do século XVII, quando a Inglaterra produz aquilo que se chama de Revolução Industrial, foi a primeira Revolução Industrial, é mais ou menos em 1700 e alguma coisa, não é? A África começa a perder o controle das rotas comerciais. Por quê? Porque a África nesse período já existiu aquilo que se chamou de punção demográfica. O sistema econômico ou o sistema de produção interna, o sistema de produção africano, o MPA africano, tinha sido totalmente derrotado, porque as pessoas que deveriam produzir a economia começaram a ser mandadas a ser, portanto, como se diz, raptadas, não é? Para as Américas. Primeiro foram raptadas para a Europa, porque os europeus tiveram que ensaiar a escravatura, e essa escravatura foi motivada por quê? Foi motivada por causa da agricultura, porque a Europa não tem lugares para fazer agricultura, excepto nesse lugar onde está a se passar um dos atuais maiores conflitos militares do mundo, que é um dos lugares mais férteis do mundo depois de África e da América, que é a Ucrânia. Aquela faixa que vai da Ucrânia para a Rússia é a única faixa boa para praticar agricultura na Europa. Informação. Professor. É importante dizer isso. Então, a África perde o controle ali. A Inglaterra, o que a Inglaterra faz? Depois da Inglaterra entrar na segunda Revolução Industrial, a Inglaterra teve a necessidade de boicotar o desenvolvimento dos Estados Unidos da América, decretando o fim da escravatura e o fim do tráfico de escravos, de pessoas escravizadas, perdão. A Inglaterra não fez isso porque depois ganhou consciência. Não, a Inglaterra ficou com ciúme de que os seus próprios filhos na América, depois de matarem os índios e sacrificarem os pretos, estavam a fazer uma economia de competição. Então a Inglaterra decreta o fim da escravatura. Vão provocar o quê? Vão provocar a entrada massiva, portanto, de exploradores e espiões em África, para determinar quais eram os pontos essenciais em que se podia tirar matéria-prima,
não é? Ver os lugares onde se podia praticar a agricultura com muita força para alimentar a sua população, já que nesse período do século XVIII, fim do século XVII e século XVIII, com a independência dos Estados Unidos, não é? A independência do Haiti, o Haiti ficou independente, penso que primeiro com os Estados Unidos, ou um bocado antes ou um bocado depois, mas o primeiro Estado independente das Américas, sobretudo o primeiro Estado independente da América do Sul, não foi o Haiti, foi o Estado, o Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares, fundado por duas pessoas que vieram desse território que se chama hoje Angola. Estamos a falar de Nganganzuma e Nzumbi, um sacerdote e um militar que funda um primeiro Estado que fica independente de toda a colônia escravocrata do Brasil durante 100 anos, que funda um sistema econômico de trocas. Atenção, baseado aonde? Na agricultura, na pesca. Infelizmente, a gente só pecou ali também, mas não foi muito pecado nosso, porque nós não tínhamos fábricas de armas de fogo. Se tivéssemos fábricas de armas de fogo, nunca o sistema colonial português iria invadir, portanto, o Quilombo dos Palmares. Nunca isso iria acontecer. Portanto, a Inglaterra vai promover a Conferência do Congo, não é? A Inglaterra, digo a Inglaterra porque promove por quê? Porque para se fazer a Conferência do Congo, que vulgarmente nos fazem chamar de Conferência de Berlim, que é por razões econômicas ligadas ao sistema fiduciário, não é? Porque o europeu descobriu conosco que o natural podia estimular a economia, as trocas, o ouro. Roma, quando se apercebe disso na antiguidade, através dos gregos, e os gregos aprenderam isso com quem? Com os egípcios, as chamadas barras de ouro, eles disseram, não, se eu tiver mais ouro, artificialmente, eu posso ter mais o quê? Mais economia. E uma pergunta, professor, Ok? né? Fantástico. Mas eu quero perceber na perspectiva africana, por que o ouro? O ouro, várias riquezas. sim, Por que o ouro, o ouro? porque é um metal, porque é um dos metais mais estáveis e incorruptíveis. O ouro sempre teve um tratamento ligado ao sagrado para nós. O ouro era chamado de carne dos néter. O vulgar traduziu a palavra ouro por deuses. Nunca existiu no Egito deuses. Existiram os néteres, que eram as naturezas, não é, de uma só divindade única, que se manifestava como homem e mulher ao mesmo tempo, Amun-Ra. Então, os nossos antigos ancestrais diziam que os néteres, eles quando se materializavam com um corpo incorruptível. O ouro é um metal incorruptível, o ouro não se corrompe, o ouro não enferruja, o ouro é estável, o ouro é o melhor condutor de eletricidade. A atmosfera. Ok? Então, nossos antepassados viam que a economia está sempre ligada ao natural, a economia nunca está ligada ao artificial. Foi justamente ali, no século XVIII, ao século XIX, nós perdemos o controle, portanto, do nosso sistema econômico. Primeiro, por causa da escravatura, não é? Que rebentou, vou usar esse termo mais grosso, todo o nosso sistema de produção, porque passamos a entrar em guerras intestinas. E Sun Tzu diz o quê? Sun Tzu dizia que com guerras constantes, e antes de Sun Tzu dizer isso, o faraó Ramsés já dizia isso. Quem ler os anais de faraó Ramsés dizia que o Estado tem que ter cuidado de não fazer guerras constantes, porque isso estraga o sistema de produção de um Estado. Não foi Sun Tzu que disse isso primeiro, fomos nós, né? E chamam Ramsés. Ramsés falou disso, um outro faraó também falou disso, que foi o faraó, portanto, Tutmoses II, que é conhecido na história mundial como o Napoleão africano. E olhem só o gozo, olha só o atrevimento do europeu. O Tutmoses nasceu antes do Napoleão,
Mas ele diz que... Mas, professor, pelo menos o Tutmosis era mais alto que o Napoleão, né? Muito mais alto. Tutmosis era grande. Tutmosis é o chamado o rei de todo mundo, é este? Exatamente. Ok. O que conseguiu dominar todo mundo. O que já foi rei de todo mundo. Ok? Que forçou o primeiro tratado... o primeiro tratado internacional no mundo foi Tutmosis, não é? Tutmosis. Tutmosis. Ele reduziram a Napoleão. A Napoleão africano. Atmosfera. Pelo que se fala, naquele tempo as mulheres tinham mais ousadia e atitudes e contribuíam diretamente para o continente. Mas o sistema é como disse, como explicou o professor Cheikh Anta Diop, o sistema era matrilinear. Na verdade, os homens só tinham capacidades executivas. Mas quem eram as verdadeiras donas do Estado e do trono eram as mulheres. Justamente por isso é que os reis tinham que casar com várias mulheres poderosas do Estado, das 12 famílias. Pelo menos ele tinha que casar com uma das 4 para ele poder fundar o Estado, para ele poder governar. Exatamente. É a razão da poligamia política em África, ou o sistema porque o Estado em África se fazia por via do casamento. A antropologia do dinheiro também em África surge por causa disso. Porque quem vai te dar propriedade em África é a mulher. Por isso é que você paga o alambamento até hoje. Sim. Mesmo aqui na ilha de Luanda, antigamente, você vai casar com uma mulher da ilha de Luanda, o homem que tinha que vir viver lá. E quando você viesse viver lá, a família da mulher te iniciava na arte da pesca, te dava o barco e você iria pescar, começavas a fazer economia, o economos. Professor, só A para economia é no lar e no lugar. só para brincar um pouco. Uhum. Atualmente, isso não tem muito a ver com a nossa linha de orientação aqui no podcast, mas atualmente, entendam, entre aspas, os chulos iam se dar bem. Ele vai... Não, em África sempre foi Só proibido. para brincar, professor. Sim, mas é importante porque é uma questão econômica. A nossa grande escola de economia em África começava onde? Primeiro dentro de casa, você começava a aprender com o pai e a mãe, mas na verdade não era o pai e a mãe que te ensinavam, é o teu tio, o irmão da tua mãe. Mas, sobretudo, você começava os primeiros rudimentos lá para os 5 anos, 2 anos, a criança já está a andar 3 anos, mas você ficava muito na escola da mãe. Mas a partir dos 5 anos começavam a te afastar da companhia da mãe e o tio começava a levar-te ou o pai, não é? Nas atividades profissionais, que eram várias. As pessoas pensam que aqui em África só havia a pesca e a caça. Não. A roupa foi inventada aqui. Os africanos sabiam vestir. Professor, então fala-nos A construção civil foi inventada aqui. É o que os europeus A pregam, arquitetura. né? Não é o que eles pensam. É o que eles propagam maliciosamente. Sim, o que eles que eles pregam, sabem que não. Exato. Mas, mano, então por que ele diz África berço da civilização? Professor, aproveita para falar, só para enquadrar. Uhum. Nesse caso, não é? Como é que era baseada a economia africana? Como é que Vou já era? Era dizer. baseada em quê? Vou já dizer. Portanto, o indivíduo entrava depois na escola de iniciação, que hoje, por exemplo, para nós aqui nós chamamos como Mukanda e Ekwenje. Lá na escola de iniciação, você quando entrava lá, aprendia a trabalhar. A África não tinha chulo, nem kunanga. É proibido em África. Vocês estão a ouvir? O nosso sistema espiritual, vou falar só do sistema Congo. Uhum. Sistema Congo. Nós temos um cosmograma que explica o universo chamado Dikenga. No Dikenga, você tem 4 perguntas. Primeiro, quem sou? Segundo, de onde venho? Terceiro, o que eu vim fazer? Porque você em África tem que contribuir para a comunidade. E terceiro, para onde eu vou? Então, o que acontecia? Você fazia a primeira iniciação, que era a iniciação masculina, a iniciação feminina, aos 7 anos. Aos 14, 18 anos, você fazia agora a iniciação profissional. Entravas na escola profissional, mas através do espiritual. Identificavam, essa aqui vai ser pescador, essa aqui vai ser agricultor,
esse aqui vai ser ferreiro, esse vai ser isso e aquilo. Entravas ali na tua profissão. Ias ser iniciado lá. Quando fosses iniciado lá, recebias um novo nome profissional. Quer dizer que é basicamente o que chamam agora de orientação vocacional. Isso, mas era mais do que orientação vocacional. Era orientação vocacional com formação. Sim. E você era iniciado na profissão. Depois de ser iniciado na profissão, começavas a trabalhar com os outros mestres. E você em África tinha duas possibilidades de aprender a profissão. Isso desde o Antigo Egito. Ou pagavas um mestre para te ensinar, ou por apadrinhamento alguém te entregava a esse mestre, ou então se você herdava isso, ou então você herdava isso a partir de quem? Do teu pai ou do teu tio. Por isso é que existiam as classes profissionais. Vocês fizeram uma pergunta que eu... Em que se baseava a economia africana. Bom, a palavra economia, como disse, ela está a falar de quê? Está a falar do lar. Sim. A economia em África era baseada onde? Na família. Eram as famílias que eram as detentoras da economia. Sim. E para haver economia, tinha que haver o quê? A maior fonte de rendimentos. Qual é a maior fonte de rendimento? A terra. A economia em África estava baseada onde? Na terra. Terra, agricultura. Agricultura. Agricultura é a terra em si. Recursos. Recursos. Sim. Exatamente. É muito mais. Que é o oikólogos. Que o europeu está a tentar aprender agora. Mas ele não quer aceitar que a economia se faz no lugar. Ecologia. Certo? Certo. Então, e essa terra era entregue a quem? Era entregue familiarmente a grupos de indivíduos para trabalhá-la. Portanto, você para ter economia, você precisa de ter um espaço, porque o teu espírito precisa de sentar. Então, você fazia produzir a terra. Em África, por exemplo, hoje, o jovem africano tem um pesadelo que é ao mesmo tempo o sonho dele e pesadelo dele mesmo também, que é o sonho e o pesadelo da casa própria. Pois. Explica isso, professor, explica. Isso Vou lhe explicar. Isso é forte. Hoje os jovens africanos estão a se ensinar ao africano essa manobra que é um total de respeito e uma total ofensa aos nossos antepassados. Que você tem que trabalhar toda a tua vida para pagar um lugar para você viver. É mentira isso. Não pode ser. Porque todos nós que fizemos a mucanda nos ensinam a construir a nossa casa. E você não constrói a tua casa sozinho. Você constrói a tua casa com os teus irmãos da mucanda e com a família. Quem vai te dar espaço para você construir? Ora, meu irmão, se a terra é da família e a família está a crescer, o meu tio vai me dar uma terra, eu não vou comprar terreno. O europeu, como tinha um espaço muito pequeno, e sobretudo por causa dos landlords, que são aqueles que fizeram o feudalismo, e veja, Walter Rodney demonstrou isso, o próprio Cheikh Anta Diop demonstrou isso, quem mais? Joseph Kizerbo demonstrou isso. A África não passou pelo feudalismo. Não precisou. Por que não precisou passar pelo feudalismo? É um continente grande, tem muita riqueza, tem um sistema de filosofia de vida, que é um sistema de que os bens são para todos, porque são os ancestrais que dão. Por isso é que em África era proibido vender terra. Professor, a minha pergunta é, na perspectiva africana, e alto lá, quem estiver a acompanhar o podcast, perceba devidamente o que eu quero aqui entender. Se produzia pobreza e riqueza, ou seja, existia... Nunca houve em África. Porque Essa há quem palavra... diga, professor, há quem diga, Sim. pobreza sempre existiu. Quero que o professor fale sobre... Não, é mentira. A palavra pobreza foi fabricada agora nas línguas europeias, nas línguas ocidentais. Na língua africana existe. Não tem palavra pobreza. Não existe. E o Ngadiama? Não existe. Ngadiama é sofredor. Ele está a sofrer. E ele está... Olha, Ngadi ama.
Olha, Ngadiama. Só desculpa brincar um bocado. Sim, não, mas estás a colocar bem a palavra Ngadiama. Nga, a palavra Nga, Diama. Quer dizer o quê? Ele está fora da sua própria energia espiritual. O Nga dele. Porque Ngodiama é diferente de Ngadiama. Porque tem que ser Ngo. Se é Ngo, eu estou preenchido de energia. Se é Nga, eu estou fora da minha energia. Gato mesmo, gato. Ngadiama. Tá a compreender? Estou fora da minha verdade. Como é que o irmão consegue perceber, meus irmãos? Os egiptólogos europeus que dataram a egiptologia são eles sempre, né? A civilização é nossa, mas eles dizem que conhecem mais a civilização que nós. Eu não sei como é que um estranho conhece melhor o meu pai, eu que vivi todo. Se eu estou fora é uma coisa, agora vivo com ele todos os dias, mas ele quer me dizer, eu digo, olha, meu pai nasceu no dia 12 de maio de 1932. Ele vai dizer, não, teu pai nasceu no dia 23 de novembro. Ele quer datar. Exato, mas eles que datam mal a nossa história. E eles dizem que o Egito Antigo tem 30 séculos, ou seja, 3.000 anos de civilização. É o que eles dizem. Nós sabemos que tem mais. Porque para construir uma pirâmide como aquela, que até hoje os japoneses não estão conseguindo encontrar fórmula, é preciso você ter antes 15 anos de estudo de matemática. Oh, yeah. Sim. Por isso é que a gente fala sempre do osso de Xangô, da régua de Lelombe e etc. A África é muito mais antiga do que esses jovens, os europeus, os asiáticos, é uma raça jovem aqui, e miúdo é sempre assim, miúdo quer mostrar, tá vendo? Que ele já bate, tá vendo? Então, a questão é, meu irmão, como é que você consegue perceber 3.000 anos de civilização completo, sem guerras? Qual é o motivo? Mas também não faz mesmo muito sentido. África sendo... Não, me digam só qual é o motivo. Estabilidade econômica. Com riqueza... É riqueza. Pobreza, não faz muito É sem pobreza. Sim. Tu estás a ver como é que é? Lhes pergunta aqueles que vieram aqui, como o bandido que entrou aqui em Luanda, um dos avós dele, que foi o Diego Cam, não é? Não, nos dizem Diogo Cam, não, Diego Cam, era o nome dele. Diego Cam. E não era nome dele de registro, era nome dele de iniciação, porque ele foi um cavaleiro templário. A questão é que nós tínhamos um sistema econômico muito forte, e esse sistema econômico estava ligado ao quê? À solidariedade social, de direito, à maternidade, ou o culto pelo matrilinearismo, o respeito pelo mundo. Ok? Então, era esse o nosso sistema econômico. A palavra pobreza foi inventada agora. Em África nunca houve pobreza. Diogo Cão disse que nunca viu uma organização, um país tão bem organizado como o nosso. O sistema administrativo que nós estudamos hoje foi copiado aqui em Mbanza Congo, levado em Portugal. O Diogo Cão levou para Coimbra, Coimbra que deu para toda a Europa, saiu daqui. É assim que a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal levam muito ouro daqui. Não, ouro português. Não existe ouro português. Portugal não produz ouro. O território de Portugal não tem ouro. Ouro português do roubo. Eu gostava de entender, né? A pessoa falou que encontrou-se o reino aqui já era muito organizado. E eu acredito que essa organização também passa por organização econômica. Exatamente. Então, queríamos entender, pelo menos aqui, não é, especificamente de Angola, do território da Angola, dos reinos. Sim, sim, sim. Como é que funcionava o tal chamado Zimbo, Libongo? Eu já ouvi que, entre aspas, professor, se eu estiver errado me corrija, que o Banco do Reino do Congo era na ilha. Exatamente. Então, o Banco Natural. Sim, sim. Exatamente. Então, queria que falasse como é que era, sobretudo essa questão dos reinos, reino do Ndongo, reino do Congo, Matamba, já havia economia. Como é que eram essas trocas, as moedas, como é que funcionava? Só falar um pouco. Veja o seguinte, o Estado em África, primeiro, nunca se meteu diretamente na economia.
aquilo que é conhecida por economia austríaca, sabe que a Áustria tem uma das maiores e melhores escolas de economia no mundo. Exatamente. Então, chamada escola austríaca. Mas essa escola austríaca é detestada pela escola inglesa, sabe, né? E Não, sabe não que o motivo da Primeira Guerra Mundial foi por questões econômicas. Porque a Áustria estava se organizando de uma tal forma para levar esse sistema econômico para toda a Europa, que é um sistema muito pacífico. É um sistema muito parecido ao sistema africano. Mas as teorias de Ian Smith, não é? E de outros economistas ingleses, e a Inglaterra como era potência, junto com os Estados Unidos, vão provocar o problema que houve. Porque os Estados Unidos é que provoca o problema lá na Europa para a Primeira Guerra Mundial. E muita gente não sabe disso. Provocam até hoje. As coisas. Ok? Tanto que quem transporta esse sistema democrático que está ligado ao sistema fiduciário, muita gente não sabe que economia quer dizer finanças. Aliás, democracia quer dizer finanças. Sabe qual essa democracia que nós temos? Africano, se não estudar, nós vamos continuar perdidos. O Hegel, no seu livro Origem da Família e Origem da Economia, da Família e do Estado, penso que o título é esse. Ele disse que a democracia é uma emanação de riqueza. Só exerce democracia quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não exerce democracia na Europa. E isso começou na Grécia. O sistema de quê? Da concha, ostracon. Porque esse segredo de nós termos as conchas enquanto moeda. Porque o africano disse, eu para ter uma moeda, atenção, não é dinheiro, para ter, não é finanças. Para ter uma moeda, eu tenho que escolher algo na natureza que não deprecia, que se produz naturalmente, o ouro ou as conchas que são essas aqui, o nzimbo, isso é usado desde o Antigo Egito. No Egito já se usava isso, no Kemet. Na Núbia, então, com muita força. Então, eu vou esperar que a natureza produza naturalmente isso, porque veja, quem que produz ouro artificialmente? Ninguém, você tem que colher da natureza. Assim. Se a natureza não produzir, não vai haver inflação monetária. Agora, o que essa gente nos faz? O que o Macron fez com a Covid? Não mandou produzir bué de dinheiro. Sim. Imprimir. Não é? Eu estou a usar o bué porque agora o bué já está no português. É nosso. Produziu muito dinheiro. O dinheiro sobrou tanto que ele disse, olha, posso emprestar esse dinheiro para a África, para quem quiser pode vir buscar. É uma economia artificial. Isso é que o africano tem que perceber. O irmão está a ver? Então, é esse o sentido. Então agora você vê, tinha o Mani-Congo. A palavra Mani-Congo quer dizer o quê? O Mani-Congo é o Mani que está no centro. Porque o Congo quer dizer o quê? Congo quer dizer os leopardos unidos. Atmosfera. Sempre. Todos eles usavam a pele de leopardo. Por isso é que tinhas o Mani Mbata, o Mani Soyo, o Mani Luanda. E o Mani Luanda é que controlava essa faixa litoral da ilha de Luanda até no Mussulo para recolher um nzimbo, que era a moeda, ele controlava. Ele foi mandado justamente aqui, para quê? Para não haver especulação. Para quantas toneladas ou quantos quilos de nzimbo ou quantos sacos vão lá para cima, olha, é X. Olha, lhe mandavam um recado, não sai mais, senão a economia vai ficar instável. O africano sabia disso, mano. Formação. Depois inventamos o quê? O libongo. O libongo era o quê? Era uma espécie de tecidos com ráfias naturais. Olha, como é? Ali, o nzimbo, olha, vamos usar um nzimbo e vamos usar agora o libongo. Esse libongo, como é que vamos usar? Olha, vamos fazer em tecidos, o tamanho é esse. Quem vai controlar o libongo é a Casa da Moeda. E como é que é nas trocas entre os estados, né?
Essas trocas eram naturais. As trocas eram feitas em produtos, As permutas, né? as permutas, e quando a gente não quisesse o produto era o quê? Um zimbo, Como o alternativa. libongo, Ou seja, era que uma era moeda, usado tanto no Congo como no Ndongo. mas o que eu quero perceber Veja, nós já tínhamos uma moeda transnacional. é isso que eu queria perceber. O Nzimbo era uma moeda transnacional. Você vai na Nigéria, agora, os Yoruba, vai lá na história dos Yoruba. Os Yoruba vão te dizer que eles usavam o Nzimbo. Eles têm outro nome. Nós chamamos Nzimbo e usavam isso como moeda. Antigamente, na África pré-colonial, eu saía daqui como um Nzimbo, ia fazer as minhas compras lá. Normalmente. Normalmente. Eles tiveram que inventar dólar e agora inventaram euro. Manos, quem que estava mais avançado? O berço da humanidade, sem sombra de dúvidas. Por isso é que ele não gosta de falar disso. A nossa economia era muito vista na natureza. Como é que um tigre faz a sua economia? Ou, aliás, um leopardo faz a sua economia? Ok? Os reis, por exemplo, do Congo, ou os Mani-Congo, não tinham muitas posses monetárias. Porque um leopardo não acumula carne, porque ele sabe que a carne apodrece. Grande Ele analogia. sabe que a riqueza dele é dirigir. Ok, Forte. ok. E ele tinha a própria lavra dele. A grande riqueza do Mani-Congo era o quê? Era o que ele transmitia, a sabedoria. Porque, atenção, hoje nós estamos a ver que a riqueza é só o dinheiro. Isso me que vos estou a transmitir aqui não tem preço. Isso me preocupa, professor. E muito. Pois é. Foi muito importante. Foi de tamanha riqueza. Ouvirmos aqui o professor, ficaríamos muito mais tempo, não é? Mas é como tudo, né? É o ciclo. Iniciamos o debate e em Exato. algum momento precisamos encerrá-lo, não é? E esta foi, no caso, a segunda edição do podcast Banca para Todos. Obrigado. Queremos aqui agradecer pela sua presença cá, não é? E eu vou aproveitar e passar a palavra ao Hélio também. De certeza tem coisas para dizer ao professor Filipe Vidal. Ao Sim, Cota. senhor. Cota Filipe Vidal. Não, Obrigado. de certa forma, não temos como. É mesmo só agradecendo Sim, sim. pela generosidade, por emprestar o seu saber. Sim. Infelizmente, temos poucas fontes orais que restaram. O Cota é uma das poucas que restou e nós precisamos ouvi-lo sempre. Obrigado. Vamos fazer aqui um exercício de depois colocar aí o IBAN, o endereço, ou qualquer contacto de Sim, quem sim, queira sim. contribuir para a Sim. construção da academia ou um Sim. centro para que nós possamos... Porque isso não pode ficar por aqui. Se através da infraestrutura não for possível, fica aqui a sugestão de fazermos de forma online, Sim. porque nós precisamos beber desse conhecimento. Caso Ok. contrário, nós ficaremos cada vez mais pobres. Então, Cota Filipe Vidal, muito obrigado por fazeres parte dessa comunidade de jovens que vem libertando a consciência das pessoas a partir das fontes orais. Ficamos muito gratos. Ngasa Kidila, Matondo, Tussuapuila, muito obrigado, merci, thank you a todos. Agradeço o convite que vocês fizeram. Ficou muita coisa por se falar, não é? Exatamente. Portanto, depois eu próprio vou provocar uma segunda vinda aqui para falarmos de assuntos da economia africana de hoje, que atravancam a economia africana de hoje, se esses acordos internacionais nos são benéficos ou não. Ótimo. Portanto, é um tema que eu gostaria de expor. Hoje não tivemos muito tempo. Quero mais uma vez louvar a vossa coragem. Amen. Tenham muita força, que mantenham sempre a unidade, porque um dos grandes problemas de África é nos separarem. O mestre Mário Clinton dizia assim: olha, jovens, vocês estão juntos. E mesmo Rui Clinton dizia assim: vocês estão juntos, cuidado para não colocarem salalé na vossa caixa de fósforos, não é? Pois. Porque quando criam salalé, põem um salalé na caixa de fósforo, o que é que acontece? Primeiro o salalé come todos os fósforos e depois
os fósforos se incendeiam porque se enroscam, Ok. não é? Então, mantenham essa unidade, tenham muita força. A É esse o profecia meu vai- desejo para A vocês. profecia vai se cumprir. Muito obrigado. Assim doutor. seja, assim Muito seja. obrigado. Muito obrigado. E para concluir, o nosso slogan, né? Atmosfera. Atmosfera. Ao mais alto nível. Mais alto nível, é sempre. Estamos Obrigado. juntos. Valeu.